Reflexão do dia 10 de agosto de 2025. 19º, 19º domingo do tempo comum, cor litúrgica verde. Hoje, em especial, queremos dar um grande abraço e pedir a Deus por todos os pais. Comemoramos também o Dia dos Pais. Junto com esta comemoração do Dia dos Pais, queremos também agradecer a Deus pela vocação dos diáconos. Também é o dia do diácono, dia de São Lourenço, diácono amigo do Papa Sisto II no século II. Nós já fizemos essa reflexão de São Sisto II e lembramos que ele foi morto no século II, quando ele estava consagrando, ele estava fazendo uma missa às escondidas, então, por ordem das autoridades romanas, quem fosse pego fazendo e celebrando uma missa seria imediatamente morto. Então, assim, o Papa Sisto II e os seus amigos diáconos, todos morreram. E São Lourenço foi guardado da morte para que ele revelasse aí a autoridade de Roma, onde que estava todo o tesouro, né? Porque o São Lourenço era um diácono tipo o responsável ali pelas finanças ali do Papa Sisto II. Então ele saiu nesse tempo que foi dado a ele de reunir os tesouros, ele saiu pelos cantos e trouxe vários mendigos, pessoas órfãos, viúvos, pobres, né? Então, e disse para a autoridade romana: Eis aqui o nosso tesouro, que nunca diminui e pode ser encontrado em toda parte. São Lourenço, que nunca eh, iria desanimar diante de uma perseguição, deu ali um grande testemunho de fé. As autoridades romanas ficaram tão irritadas que também acabaram decapitando aí São Lourenço. São Lourenço, diácono, amigo do Papa e da Igreja, rogai por nós. Vamos ver, ouvir atentamente a palavra do Senhor. Leitura do livro da sabedoria. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por todo o povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos filhos dos bons ofereceram sacrifícios secretamente e, de comum acordo, fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos. Isto enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 32. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aos justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos, ficai bem glorificá-lo. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, e da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Segunda leitura. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades que não se veem. Foi a fé que valeu aos antepassados um bom testemunho. Foi pela fé que Abraão obedeceu à ordem
de partir para uma terra que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Foi pela fé que ele residiu como estrangeiro na terra prometida, morando em tendas com Isaque e Jacó, e os co-herdeiros da mesma promessa. Pois esperava a cidade alicerçada, que tem Deus mesmo por arquiteto e construtor. Foi pela fé também que Sara, embora estéril e já de idade avançada, se tornou capaz de ter filhos, porque considerou fidedigno o autor da promessa. É por isso também que de um só homem, já marcado pela morte, nasceu a multidão comparável às estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Todos estes morreram na fé. Não receberam a realização da promessa, mas a puderam ver e saudar de longe, e se declaram estrangeiros e migrantes nesta terra. Os que falam assim demonstram que estão buscando uma pátria. E se lembrassem daquelas que deixaram, até teriam tempo para voltar para lá. Mas agora eles desejam uma pátria melhor, isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles ao ser chamado o seu Deus, pois preparou mesmo a cidade para eles. Foi pela fé que Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Ele, o depositário da promessa, sacrificava o seu filho único, do qual havia sido dito: é em Isaque que uma descendência levará o teu nome. Ele estava convencido de que Deus tem o poder até de ressuscitar os mortos, e assim recuperou o filho, o que é também um símbolo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dai esmola. Fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que vossos rins estejam cingidos, e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão, se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber, e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, e ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade,
será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos este evangelho, quero então felicitar todos os diáconos. Palavra muito forte mesmo. Então, veja como o Jesus é bem claro que aqueles que foram chamados de uma forma especial para exercer o apostolado dentro da igreja, então diáconos, padres, bispos, o Papa. Então, a palavra é tão pesada que Pedro falou assim: Senhor, mas o senhor está falando isso para nós ou para todo mundo? E Jesus deixa bem claro quando responde a Pedro: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Então, Jesus responde. Pedro, com os olhos arregalados, ele então entende a sua responsabilidade. Então, olha o início do Evangelho. Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do Pai vos dar o reino. Vendei vossos bens, dai esmola, fazei bolsas que não se estragam, um tesouro no céu que não acabe. Ali o ladrão é, não chega e nem atrás a corrói, porque onde está vosso tesouro, aí está o vosso coração. Veja então o que simbolicamente nos traz São Lourenço, o santo de hoje. O tesouro da igreja, né, são os pobres, os órfãos, as viúvas, é o povo. É o povo que procura a casa do Senhor para alimentar-se todos os dias. A resposta que Deus fez, que Jesus respondeu a Pedro, né? Pedro, é para nós que o Senhor está falando? Não. E quem é o administrador, Pedro? A quem que eu vou confiar? Alimentar o meu povo, conduzir o meu povo, dar ao meu povo a catequese, a Eucaristia. Então é para os padres, é para todo aquele de vida consagrada, para os bispos. Agora, há muito que hoje exerce dentro da comunidade presbiterial da igreja, muitos se perdem. O próprio Jesus fala aqui, ó, né? Aquele que se perde, aquele que, quando o Senhor chegar e não tiver preparado nada, mesmo tendo consciência de que deveria preparar, ou que não preparou o alimento correto para o seu povo, pregando heresias ou pregando comportamentos estranhos ao que o Senhor deixa nas Escrituras, tudo isso será prestado conta. Mas alguns também deixam de fazer alguma coisa por falta de capacidade. Esses também serão chicoteados, né? E outros, com menos culpa ainda, esses também de uma forma menos intensa. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, mas muito será exigido. Eu só quero lembrar o seguinte, que aquele que conscientemente, né, exercendo o seu cargo de apostolado dentro da igreja, dividiu, pregou heresia ou pregou alguma coisa fora da palavra do Senhor, comprometendo assim o que o Senhor da casa, o próprio Jesus, deixa de responsabilidade da igreja, olha o que fala, ele será cortado ao meio. Você sabe o que é isso simbolicamente? Abraão fez um pacto com o Senhor, Deus fez um pacto com Abraão. Então, pediu a Abraão que dividisse ao meio alguns bois, alguns animais, fosse dividido ao meio. Isso é uma tradição antiga dos hebreus. Quando faziam uma aliança, um pacto, era dividido ao meio. As pessoas do pacto passavam no meio dos animais cortados ao meio, assim, passavam ali entre o sangue. Porque estavam falando, se eu não cumprir o pacto com
a pessoa, é isso que vai acontecer comigo, eu serei dividido ao meio. Abraão fez isso, mas Deus não deixou Abraão passar pelo meio. Abraão ficou esperando e quando, no final da tarde, quem passou pelo meio foi só Deus, através de uma chama, através de um fogo e de uma fumaça. E aí Abraão não passou, Deus não deixou Abraão passar. Porque Deus sabia das imperfeições, né, de Abraão. Era um pacto muito profundo. Talvez Abraão não tivesse ali a capacidade nem de entender o que tamanho profundeza era aquele pacto. Mas veja que Jesus fala, aquele então que era para guardar a sua casa, era para esperar, anunciar a vinda do Senhor, se perde na fé e junto com essa perdição, leva seus filhos, leva os inocentes a praticar o pecado, esses sofrerão este castigo, serão divididos ao meio. Né? Por isso que no final do Evangelho eu falei feliz dia do diácono. Uma palavra muito pesada, muito forte para diáconos, padres, bispos e o próprio Papa. Por isso que Pedro, assustado, fala: é para nós que eu estou falando? E Jesus responde: sim, é para vocês que eu estou falando. E nós, leigos, também estamos nesse mingau, nós estamos nisso tudo. Nós temos que ter, enquanto pais, mães, enquanto responsáveis por esta casa, que é a família do Senhor, a responsabilidade de conduzir a nossa casa, de conduzir os nossos filhos segundo a vontade de Deus. Por isso, diante desse santo evangelho, da segunda leitura que fala da sabedoria, feliz o servo que for fiel até o fim, né? E cita vários personagens. Diante desse salmo, Salmo 32, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança, a primeira leitura, e também São Lourenço, que nos dá exemplo de santidade e perseverança, pedimos a Deus que nos envie o Espírito Santo para sermos servos fiéis, vigilantes, atentos, porque o Senhor há de vir, e quando voltar estejamos de pé, estejamos atentos para abrir e celebrar com o Senhor a sua vinda. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E dentro do projeto temos a reflexão do dia, que é um programa com o objetivo de revelar a nós as vontades de Deus, né? Que possamos então realizar em nossas vidas a vontade do Senhor segundo o Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.